assunto importante também. Segurança marítima. Todos aqueles que fazem o mar, aqueles que trabalham em offshore ou em onshore, precisam entender sobre coletes salva-vidas, nomeadamente as classes e aplicações. É importantíssimo para a nossa salvaguarda enquanto nos fazemos nessas plataformas ou mesmo quando fazemos uma travessia de barco ou de embarcações. Existem 5 classes de coletes. Classe de navegação oceânica. A navegação oceânica é uma navegação além das 20 milhas náuticas, mais ou menos 37 quilômetros da costa. Então, nessa navegação oceânica, usa-se um tipo específico de colete. Esse tipo de colete é um colete que apresenta grande flutuabilidade. Por quê? Porque o colete vai estar exposto às condições extremas de mar. Então, foi projetado para que, caso aconteça um homem ao mar, caso alguém venha naufragar, o colete tem a capacidade de permitir que essa pessoa, ainda no mar, venha estar em condições que vai permitir efetuar o resgate com vida. Ou seja, é um colete que, devido que tem grande flutuabilidade no peito e pela lei de empuxo, quando um homem que usou o colete não cai ao mar, houve um naufrágio, esse impulso, essa desigualdade de forças, que é aplicada ao colete, vai fazer com que o homem vire automaticamente, ainda que estiver inconsciente, permitindo que a área de respiração estivesse para o ar, e assim poderá sofrer um resgate e essa pessoa estar com vida. Então, é um colete projetado para esse efeito. Daí que é importante que todos aqueles que vão se fazer ao mar e vão desempenhar a navegação oceânica exijam que se use colete de navegação oceânica. Aqui vai passar tem uma imagem. O primeiro colete amarelo é o típico de colete de navegação oceânica. Depois também temos a classe 2 para coletes de navegação costeira. Essa navegação costeira que é mais ou menos até 20 milhas náuticas. Aqui além das 20 milhas náuticas, aqui até 20 milhas náuticas. Nessa navegação costeira usamos também um tipo de colete que é diferente do colete de navegação oceânica, que apresenta muita flutuabilidade. Este é resistente, tem também fitas refletoras, o apito, mas apresenta menor flutuabilidade em relação à navegação oceânica. E depois a seguir temos o colete de navegação interior, também chamado de zonas restritas, nos portos, nos cais, nos lagos. Aqui usamos um colete, claramente, com menor flutuabilidade que o colete de navegação costeira. Nesse colete também não temos as fitas reflexivas, não temos o apoio do pescoço, mas também apresenta flutuabilidade para a zona do mar que estamos a tratar. Depois também temos coletes de serviços especiais que até é quase navegação oceânica, no entanto vai faltar ali alguns elementos como alta flutuabilidade, mas tem um encosto para o pescoço, tem as fitas refletoras e outros elementos mais. Aqui na imagem é possível ver diversas cores. E também temos a última classe, que é de esportes náuticos, que onde se vê nos nossos mares a fazer a jet ski e outros tipos de esportes náuticos. Esses coletes, claramente, precisam ter encosto, uma fita que cobre, que amarra os pés, porque devido ao tipo de esporte, o colete pode estar a levantar a sair. No entanto, pode não ter a fita reflexiva e outros elementos que outros coletes apresentam. Esse é o conceito geral para entendermos que os coletes são diferentes, têm as suas aplicações e que no devido lugar os especialistas vão entregar os coletes em função do ambiente do mar que está a se trabalhar. Mas, no entanto, um ponto que muito se esquece é que todo colete deve ser homologado, ou seja, todo colete que vai se utilizar, a direção de portos, a Agência Marítima Nacional deve homologar esse colete, deve reconhecer esse colete. O colete não pode ser utilizado simplesmente porque se comprou na praça, não. Todo tipo de navio, embarcações, os seus coletes devem ser homologados pela direção náutica daquele país. Essa homologação é como se fossem testes que vão fazer esse colete, vai se avaliar. Na navegação oceânica, aqui exige que o colete cumpra os procedimentos de SOLA, que em vídeos mais abaixo já falamos, Safe Life at Sea. Aqui tem que cumprir obrigatoriamente, porque a navegação oceânica poderá
outros países. Quanto a outros aspectos, a Direção Marítima Nacional pode ou deve homologar esses coletes, no interior do colete deve apresentar o peso do colete, para quem é recomendado, deve ter alguns elementos que vão provar que esse colete é útil, foi testado e aprovado, porque senão vamos usar um colete que, em vez de permitir virar o náufrago, afunda o náufrago, ou seja, a ideia do colete é quando houver um naufrágio, permitir que as vias respiratórias ficar em cima. Se o colete for aquele fabricado, produzido por aí às esquerdas, não terá essa capacidade de flutuabilidade necessária para o ambiente que se trabalha. Então, um colete homologado é um colete que apresenta para o utilizador requisitos que são úteis para a sua salvaguarda, ou seja, ele vai olhar no interior do colete todas as informações precisas, o fabrico, né? O peso, a expressão, a largura torácica, a flutuabilidade, e em função do teu peso, você precisa ver se esse colete é útil para você. Se usares um colete errado, em vez de virar, quando você tiver um naufrágio, em vez de virar para as zonas respiratórias estar em contato com o sol, vai acontecer o inverso e poderá ocorrer o que não se espera com o colete. Então, esse é um aspecto importantíssimo que todos aqueles que vão ao mar precisam avaliar se são utentes, se são gestores, precisam aí selecionar os coletes para devido à navegação oceânica, selecionar os coletes que estão padronizados para essa navegação, e se fossem navegações, então escolher outras navegações. Lembrar que os navios, embarcações, precisam homologar os seus coletes até as agências marítimas internacionais dos seus países. E caso a polícia fiscal fazer uma incursão para avaliar os meus náuticos e perceber que no navio não existem coletes apropriados para a navegação que estão fazendo, poderão ser taxados por uma multa, da cadeia. Então, isso é um aspecto sobre coletes muitíssimo importante, muito fica fora, mas são importantíssimos entender que cada colete tem sua utilidade, os coletes não são iguais, parecem, mas não são, têm a sua importância, a flutuabilidade e o peso do colete importa para a navegação que está a fazer. Estamos juntos.